Graça e paz, meus irmãos. Bem-vindo à aula de número 3 do livro de Profetas Menores. Estaremos estudando agora o livro de Naum. Naum quer dizer consolação. Como sugere o livro Naum, é o único entre os profetas que não profere julgamento contra Israel, apenas consolação. É um refrigério à nação. Ele prediz o fim do seu grande inimigo no Oriente. Que Naum foi o único autor desse livro é uma opinião generalizada, com exceção de alguns críticos. Embora pouco se saiba sobre ele, seu nome é mencionado na Bíblia apenas uma vez, no capítulo 1, versículo 1. Sua cidade natal era Elcos. Qual era o cenário histórico no tempo do profeta Naum? O livro foi escrito aproximadamente em 710 a.C. Naum é um dos 6 profetas menores que não tem data no próprio texto, e por esse motivo tem de ser datado por aproximação. Os conservadores geralmente apontam uma das duas datas aproximadas, 710 a.C. durante o reinado de Ezequias ou 650 durante o reinado de Manassés. Qual era o grande inimigo nessa época? Nínive era o grande inimigo do Oriente. Foi uma das cidades mais antigas do mundo, fundada por Nimrod, assim como nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 10, versículo 11. Foi a capital da Síria, depois de Assur, embora a capital mudasse às vezes para outras localidades perto de Nínive. A Síria teve esse nome em homenagem ao seu principal deus, Assur, divindade de guerra. Qual era o cenário político do livro? Em 710 a.C., Judá sobreviveu à invasão da Síria por Sarkov, em virtude do grande reavivamento de Ezequias, mas a Síria continuava na sua conquista para o ocidente, enquanto a Babilônia exercia o controle no oriente. Diante do ameaçador deslocamento da Síria para o lado ocidental, Ezequias sentiu-se grandemente tentado a reforçar suas defesas com o auxílio do Egito e da Babilônia. O Império Assírio estava naquela época no auge do seu poder e ameaçava engolir Judá e todo o Oriente Médio na sua investida para o Ocidente. Era uma época de grandes reformas no cenário político mundial e Judá precisava da consolação divina referente à horda violenta de Nínive. Qual era o quadro religioso dessa época? Como estava religiosamente o povo, como estava religiosamente os sacerdotes, como vivia a nação nessa época? O cenário era o mesmo do mencionado no livro de Jonas. O principal objetivo de Naum foi consolar Judá, com referência ao seu feroz inimigo, a Síria. No seu recado profético, Naum revelou o detalhado plano divino para destruir e devastar Nínive completamente. Essa mensagem foi entregue ao povo de Judá a fim de lembrá-lo da soberania do Senhor sobre todas as nações e que ele não tolera por muito tempo aqueles que governam com violência, desrespeitando suas admoestações de justiça. É muito interessante nós pararmos para pensar sobre essas questões, porque assim como Deus ele usava naquela época, usou nos tempos antigos nações que eram instrumentos da ira de Deus, que eram instrumentos para exercer justiça do Senhor sobre as nações, tanto Israel, como Judá, pois o reino estava dividido em 2 nações, como os irmãos bem sabem, mas também o Senhor usava essas nações para punir as nações do mundo. Porém, quando aquela nação se tornava injusta, quando aquela nação que era instrumento do Senhor para aplicar justiça se tornava rebelde e ao mesmo tempo se tornava violenta, essa nação também era punida. Qual era a cristologia no tempo de Naum? Qual era a mensagem messiânica? Qual era a mensagem profética do livro de Naum? Mesmo sem referências específicas ao Messias no livro de Naum, a proclamação de boas novas tem uma referência indireta a Cristo e ao Evangelho. É uma referência a Isaías 52:7 e outros profetas, e também aplicado por Paulo em Romanos 10:15, quanto ao aspecto libertador do Evangelho. É um lembrete de que o primeiro objetivo de Naum foi consolar Israel a respeito da sua ameaça nacional por parte cruel e perversa dos inimigos do Oriente. Além disso, as boas novas do Evangelho são que Cristo somente traz o livramento dos inimigos? Não.
mas também os beneficia através da salvação. O Deus prefigurado por Naum não é diferente do Cristo do Novo Testamento. Nós sabemos que Cristo não veio só para os judeus, não veio só para Israel, mas veio para todas as nações. E Naum, na sua mensagem, também proferiu essa mensagem, que Deus havia trazido boas novas não somente à nação, mas a todos aqueles que reconhecessem a misericórdia do Senhor e se rendessem ao Deus de Israel, ao Deus de Judá. Livro de Abacuque. O livro quer dizer abraçar. Conforme a observação de muitos estudiosos, o profeta rodeia Deus com a oração pelo país. Nós podemos dizer que Abacuque era um profeta intercessor, porque ele intercedia pela nação. Também era rodeava com louvor por sua grandeza, ao resolver o grande dilema do profeta quanto à santidade. Como aconteceu com a maioria dos profetas menores, quase nada se sabe a respeito de Abacuque. Ele não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia, mas 2 vezes no seu próprio livro. Supõe-se que tenha sido levita em virtude do seu salmo litúrgico no capítulo 3. Apesar da sua unidade do livro ter sido contestada por alguns críticos, especialmente o salmo do capítulo 3, não há motivo real para duvidar de sua autenticidade. Essa é confirmada num princípio de ambos os capítulos. Qual era o cenário histórico do livro de Naum? Data em que foi escrito 607 a.C. aproximadamente. Embora o livro não seja datado, diversas referências contribuem para que se avalie sua data. A referência aos caldeus que viriam numa inacreditável velocidade contra a nação sugere uma data anterior a 605 e posterior às conquistas iniciais. A ausência de qualquer referência a Nínive sugere uma data posterior à destruição dessa cidade em 612. A grande preocupação do profeta quanto à violência de Judá sugere uma época posterior à morte de Josias, no início do reinado de Jeoaquim. Portanto, a data mais provável seria em 607, durante o iníquo reinado de Jeoaquim, antes de Judá ser subjugada por Nabucodonosor, em 606 a.C. Qual era o cenário político na época do profeta? Do ponto de vista internacional, a luta pelo poder entre a Síria, Babilônia e Egito favorecia a Babilônia. Nínive caiu em 612 e o exército do Egito seria derrotado em 605 em Carquemes. Nabucodonosor, que era o imperador, o grande líder da Babilônia, estava em ascensão. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, tendo profetizado com ele para o Reino do Sul, que se precipitava num colapso nacional. A reforma de Josias terminou abruptamente, terminou de uma forma terrível, porque nós sabemos que sua morte em 509, e ele não conseguiu terminar totalmente a reforma que ele fez no templo, quando ele reformou o templo, quando ele achou ali o livro da lei do Senhor e começou a pregar a toda a nação, mas com a sua morte precoce, não terminou toda a reforma. Qual foi o cenário religioso da época do profeta? Conforme ficou demonstrado pela efêmera reforma de Josias, efêmera não no sentido de ser uma reforma menos importante, mas o tempo que ele não teve hábil para fazer toda a reforma que era necessária. Conforme dito, demonstrado na efêmera reforma de Josias, Judá era incorrigivelmente corrupta e estava prestes a ser julgada. Por não ter retirado proveito da lição do julgamento divino sobre Samaria, No-Amon, que era o nome antigo de Nínive, Jerusalém estava prestes a sofrer destino semelhante às nações, pelas mãos dos adversários que eles temiam. Jerusalém estava prestes a sofrer as consequências da sua rebeldia. Abacuque foi um dos profetas que pregou, um dos que mais pregou, talvez o que mais pregou entre os pequenos profetas, a vida justa do servo de Deus pela fé. Quando ele disse lá no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela sua fé. Abacuque tem sido denominado de o livro que começou a reforma. Paulo citou Abacuque
ao desenvolver a doutrina da justificação pela fé em Romanos 1,7. Qual foi a cristologia do seu livro? Este livro também não apresenta referências específicas ao Messias, apenas diversas inferências da era messiânica. No capítulo 2, versículo 14, o profeta declara que o conhecimento da glória do Senhor será universal. Livro do profeta Sofonias. Sofonias significa o Senhor esconde ou protege. Essa proteção da justiça do dia do Senhor está lá no capítulo 2, versículo 3 e no capítulo 3, do versículo 8 ao 12. O profeta é identificado no primeiro versículo como trineto de Ezequias. Ou seja, sem dúvida, o rei que reinara 150 anos atrás. Diante disso, conclui-se que Sofonias foi o único profeta menor pertencente à família real, pois era trineto de Ezequias. Sendo um primo distante do rei Josias, Sofonias tinha evidente acesso à corte e conhecia bem o clima religioso em toda a cidade de Jerusalém. Qual foi o sinal? Aliás, qual foi o cenário histórico do livro de Sofonias? Aproximadamente seu ministério ocorreu durante o reinado de Josias, como nós bem dissemos agora, e antes da queda de Nínive. A firme condenação da idolatria e indisciplina sugere que ele tenha profetizado antes de 621, se não antes de 628, quando Josias executou a grande reforma. Se a profecia tiver precedido a primeira purificação, em 630 a.C., será a data mais provável. Se precedeu a purificação posterior, 625 será a data mais conveniente. Qual era o cenário político da época desse profeta? Sofonias desempenhou seu ministério no início do ministério de Jeremias, ou seja, foi contemporâneo do profeta Jeremias. O cenário mundial passava por profundas transformações, tanto na parte internacional quanto nacional. A Síria estava em declínio, a Babilônia ascendia ao poder sob Nabopolassar, e o Egito penetrava na Palestina, mas não de modo eficiente. Judá tinha se enfraquecido durante o longo reinado de Manassés e era praticamente um escravo da Síria. Josias começava o seu reinado de 31 anos, em 640 a.C., com 8 anos de idade. Provavelmente foi o rei mais novo a ascender sobre o trono. Qual era o cenário religioso naquela época? Josias começou a reinar após 55 anos de derramamento de sangue e a corrupção moral sob Manassés e Amon. O seu reinado pode ser dividido em diversos períodos, de conformidade com 2 Crônicas, capítulo 34. O grande dia do Senhor. A grande ênfase de Sofonias é o dia do Senhor e o realce de sua fúria. 3 profetas falaram do grande dia do Senhor: Joel, Sofonias e Malaquias. Havendo entre essas profecias um período aproximadamente de 200 anos, cada um desses profetas falou a Judá em época de apostasia, ou seja, em época em que a nação tinha se apartado da fidelidade ao Senhor, admoestando a nação sobre o terrível julgamento do Senhor e também indicando o Deus de Israel como o lugar de refúgio para aqueles que haviam de se arrepender. Qual era o catálogo, ou se assim nós podemos dizer, quais eram os pecados mais graves que a nação estava cometendo contra a santidade do Senhor? Em primeiro lugar, adoravam a Baal e outras divindades cananeias. Em segundo lugar, adoravam a natureza, o sol, a lua e as estrelas, os astros. Existia um sincretismo religioso dentro da nação, ou seja, existiam várias religiões, vários tipos de adorações a ídolos e a deuses, supostas divindades. Tinham também aquelas pessoas que abandonavam a fé, que começavam a caminhar bem, mas com o passar do tempo deixavam o Senhor, deixavam o verdadeiro Deus. E também tinha aqueles que eram indiferentes, que não adoravam o Senhor, não adoravam os falsos ídolos, mas também eram indiferentes à religiosidade. Ainda há os que têm ideias deístas.
supondo que o Senhor vive muito ocupado e indiferente à situação angustiosa dos homens. O que seria deísmo? Seria a crença em que Deus não se preocupa com os homens. Seria a crença em que Deus não se envolve nas relações humanas e não tem conhecimento e não quer se envolver com aquilo que acontece dentro dos homens. Havia também essas pessoas. Sofonias também falou contra os corruptos líderes de Israel. Isso é uma primícia, né, irmãos? Que praticamente todos os livros dos pequenos profetas nós vamos perceber. A mensagem vinha de destruição, a mensagem de disciplina, a mensagem que falava acerca dos pecados daqueles homens, do pecado da nação, e que havia de haver arrependimento, senão o juízo de Deus era iminente sobre eles. Primeiro vinha sobre os líderes, primeiro vinha sobre os sacerdotes, primeiro vinha sobre os líderes políticos, e depois vinha toda a nação. Sofonias falou também contra os corruptos líderes de Jerusalém, tanto religiosos como civis, que tinham se tornado indiferentes às instruções de vida divina. Cristologia em Sofonias. Será que Sofonias também pregou, ou também foi um profeta messiânico? Ao descrever o desenrolar do dia do Senhor, Sofonias declara que o rei de Israel, que estaria no meio do povo, não será nada menos do que o próprio Senhor. Capítulo 3, versículo 15. Então Sofonias também pregou a vinda do Messias. Sofonias também foi um profeta messiânico. Ele virá como um guerreiro vitorioso para livrá-los de todos os seus últimos inimigos. Sua vinda será de grande alegria e exultação. Ele restaurará a precária situação dos judeus, tirando-os do opróbrio para fazer deles um louvor em um nome em toda a terra. Capítulo 3, versículo 19. Livro de Ageu. Ageu significa festivo ou minha festa. O profeta que nasceu num dia de festa, seu nome está ligado ao maior objetivo de sua profecia, que era completar o templo para reiniciar as festividades religiosas. Apesar de Ageu ser também mencionado em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 14, pouco se sabe ao seu respeito, exceto o fato de ser ele o profeta, talvez um título de reconhecida distinção. É muito importante, meus irmãos, a gente ter em mente que os livros dos pequenos profetas, e em geral os livros bíblicos, eles não se importavam tanto em falar acerca da vida pessoal de seus autores, mas a preocupação maior era trazer a mensagem à nação a qual eles tinham sido destinados. Isso também é um alerta para nós mesmos, né? E um ensinamento para nós. Né? Melhor do que falarmos de nós é falarmos aquilo que o Senhor quer que nós falemos às pessoas. Apesar de Ageu ser também mencionado em Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 6 e 14, como eu havia dito, embora algumas pessoas acreditem que Ageu tenha visto o primeiro templo antes da destruição, a tradição judaica sustenta que ele nasceu na Babilônia e estudou sob a orientação de Ezequiel. Evidentemente, veio para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados da Babilônia, em 537 a.C., pois o seu nome não consta na lista dos que retornaram em Esdras, capítulo 2, versículo 2. Zacarias, um profeta mais jovem, foi contemporâneo de Ageu. Os dois tornaram-se os principais incentivadores dos trabalhos de restauração do templo, ao apressarem o povo recém-chegado do exílio a reiniciar a construção. Qual foi o cenário histórico no tempo desse profeta? A data provável em que foi escrito foi em 1º de setembro a 24 de dezembro de 520 a.C. A profecia de Ageu é um dos livros bíblicos com a data mais exata. Ezequias e Zacarias também apresentaram datas exatas para muitos textos. Qual foi o cenário político na época? Após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus retornaram sob a nova política persa, que encorajava a volta dos cativos, e lhes foi proporcionado uma nova situação de vida, um distrito na província da além do Eufrates. Esse tratamento benévolo ou bom da parte do rei Ciro pode ter sido devido à influência de Daniel. O rei Ciro, que era ali
o rei mais poderoso da época, o rei que dirigia, que orientava e que mandava até então no mundo através do Império Persa. A oposição à reconstrução do templo veio dos vizinhos, os samaritanos, que tentaram integrar-se com os judeus e, de alguma forma, conturbar a religião. Essa oposição teve como resultado perseguições e a construção ficou suspensa por 14 anos. Daí então vocês podem ter uma ideia o porquê que no tempo de Jesus, por exemplo, existia uma inimizade muito grande dos judeus para com os samaritanos. Vinha exatamente dessa época. Os samaritanos, que eram compostos por vários povos que vinham trazidos como escravos de outras nações, que tinham se misturado com o povo de Israel, e ali tinha nascido uma linhagem que nós podemos dizer que não era uma linhagem pura. Esses samaritanos eram aqueles que durante a construção do templo queriam se unir ao povo de Israel, mas também trazendo a sua cultura, a sua religião e os seus desvios doutrinários. Qual era o cenário religioso nessa época? Em 537 começou uma grande era para os judeus com a volta do cativeiro e o reinício das ofertas da aliança em Jerusalém. Mas a pausa na reconstrução esfriou o entusiasmo de todos e eles se voltaram para interesses seculares, ou seja, eles deixaram a construção do templo, eles deixaram ali o que era principal e o que era a vontade de Deus, que era a reconstrução do templo, para se dedicar cada um à sua própria vida. Após aproximadamente 14 anos de negligência da construção do templo, o Senhor mandou seca e má colheita ao povo, a fim de alertá-los. Mandou depois Ageu e Zacarias mostrar-lhes a causa do problema econômico e sugerir que todos cuidassem da sua responsabilidade mais importante, a reconstrução do templo do Senhor. Ageu promete prosperidade na economia. Ou seja, se o povo tivesse ouvido, se eles tivessem dado ouvido à voz do Senhor em reconstruir o templo, haveria prosperidade, haveria a bênção do Senhor sobre a vida deles. 3 profetas relacionaram a prosperidade econômica com a obediência espiritual: Joel, Ageu e Malaquias. Tal fato é verdade como um princípio geral de causa e efeito, mas temos que levar em consideração algo. Mas relacionar-se especialmente à aliança mosaica de bênçãos para a obediência, sua aplicação por Ageu demonstrou a continuação do relacionamento da aliança entre Israel e o Senhor, mesmo depois do exílio. Porém, nós temos que observar o seguinte, meus irmãos: há exceções a esse princípio em ambos os testamentos, porquanto Deus usa tanto a adversidade quanto a prosperidade para amadurecer e educar o seu povo. Cristologia em Ageu. Será que Ageu foi um profeta que trouxe também mensagem messiânica? O livro contém 2 referências ao Messias, como um sacerdote e rei. Encherei de glória esta casa. É afirmado num contexto de reinado messiânico, provavelmente referindo-se à volta da gloriosa pessoa de Messias. Qual foi o profeta que foi primordial na instrução do rei, que trouxe uma grande reforma religiosa? Esse profeta também, meus irmãos, foi um dos profetas que mais falou ao povo, que mais ilustrou ao povo a sua fidelidade para com Deus e o resultado dessa fidelidade, que era prosperidade e bênção. Mas também falou que o fato deles deixarem a construção do templo, ou seja, o fato deles se dedicarem mais a si mesmo e às suas vontades do que a vontade de Deus, também traria sobre eles juízo. E assim nós encerramos a nossa aula de número 3. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.